Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Deixa eu pinar aqui o comentário, que aí fica melhor pra gente poder. Deixa eu tirar aqui o meu. Ok. Minha localização, Caldeiras. Seja muito bem-vindo, Fernando Garrone já está aí. Seja muito bem-vindo, Rogério, nosso convidado. Deixa eu só opinar aqui o nosso comentário, tá, Rogério? E eu já te chamo pra gente poder conversar aí. Eita. Leonardo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Fernando. Leonardo também está aí com a gente. Garrone, nosso convidado Rogério já está aí com a gente. Deixa eu colocar esse comentário aqui como fixo. Aí, show de bola. Gabi também, seja muito bem-vinda. Sempre aí com a gente nas lives, né, Gabi? Legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Todos vocês, muito bem-vindos. Deixa eu só passar um colírio aqui. Todos vocês que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente vai falar hoje sobre uma norma regulamentadora extremamente importante. Satisfação é toda minha, Fernando. Satisfação é toda minha estar aqui com vocês, tá? E hoje eu trouxe um convidado aí especialista. A intenção aqui é exatamente como eu sempre falo para vocês nas nossas lives, trazer aí convidados que vão acrescentar de verdade na nossa carreira como profissional de saúde e segurança do trabalho. Seja muito bem-vindo, Sidnildo. Seja muito bem-vindo, tá? Nós estamos hoje aqui com um profissional excelente, que é o Rogério Luiz, engenheiro e inspetor de equipamentos. Especialista na norma regulamentadora de número 13, que tem o nome de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Nós vamos focar hoje na norma regulamentadora de número 13 e bombardear aí esse nosso convidado que é especialista neste tema. Tá bom? Fiquem à vontade. Nós tivemos a última alteração da NR13 através da portaria 915 de julho de 2019. Todos muito bem-vindos. FM Treinamentos, Raja Amaraval. Também muito bem-vinda, tá bom? Fiquem à vontade aí. Convidem outros profissionais para participarem. Eu vou convidar aqui o nosso de hoje para que a gente possa falar um pouquinho sobre a norma regulamentadora de número 13 com o engenheiro inspetor de equipamentos chamado Rogério Luiz para falar. Opa, show de bola. Tá me ouvindo aí, Rogério, direitinho? Tô Tá me sim, boa ouvindo? noite. Legal, legal. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradecer aí de verdade, do fundo do coração, trazer esse conteúdo aí de valor para a nossa audiência, né? E nós temos algumas perguntas já para você, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre, primeiramente, que você se apresentasse, né? Eu acredito que até melhor do que eu você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua experiência como um profissional nessa área da NR13 ou de repente em outras áreas também. Fique à vontade, a live, você é o nosso convidado aqui. E conforme as pessoas forem fazendo as perguntas, a gente vai trazendo aqui para você também. E eu queria que você falasse um pouquinho também da empresa, né, da Garrone, para que o pessoal possa conhecer aí. De repente, o contato da Garrone, né, no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre a empresa, mas fica à vontade, tá? Pode trazer o contato da Garrone, o que vocês fazem, porque de repente tem a audiência de profissionais de segurança do trabalho, e tem alguns profissionais que de repente precisam
desse serviço que a Garrone faz, e é importante a gente fazer esse network aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter aceito o meu convite. Agradeço a Garrone, agradeço ao Rogério. Muito obrigado mesmo de Unidade, coração. tá certo. Bom, meu nome é Rogério, eu sou engenheiro inspetor de máquinas e equipamentos aqui da Garrone Engenharia. Sou formado em engenheiro mecânico e de segurança do trabalho também. O nosso Legal. carro-chefe, não só o meu, como o da empresa aqui, o pessoal acredita que é sempre NR13, né? Mas a gente trabalha com todas as normas regulamentadoras. Eu tenho uma prática muito grande também de fazer inspeção conforme NR12, tá? Tenho a oportunidade também, além de fazer inspeção em máquinas e equipamentos, trabalhar com treinamentos, que aí eu acho uma oportunidade muito legal para estar de perto ali com as pessoas, batendo um papo, né? Trocando Perfeito. conhecimento, que eu acho que é muito importante. Tem um bordão aí que é conhecido, né? Que o pessoal fala que quando você ensina, você acaba aprendendo também. Eu sou muito Verdade. fã de eu tenho a forte opinião que sempre que eu estou em empresas conversando com as pessoas, a gente está fazendo uma troca de experiências e eu estou ouvindo histórias ou sanando dúvidas e vou aprendendo junto com todo mundo, né? Trabalho Show. com a Rony há em torno de 4 anos, sempre fazendo inspeção de máquinas e equipamentos, né? A Garrone Engenharia é uma empresa que atua no ramo aí das inspeções, da segurança do trabalho de modo geral, há mais de 20 anos. Foi fundada pelo nosso diretor, o José Álvaro Martins Garrone, que dá aula na Unicamp, forma engenheiros de segurança do trabalho aí há décadas também, né? Eu tive o prazer de ser Legal. aluno dele também, assim como a grande maioria dos engenheiros Ah, que atuam aí na região de Campinas e Brasil afora também. Tá joia? você era aluno dele, então. Legal, legal. Sim, sim. Eu o conheci, eu o conheci. Eu me formei no final, mas Pessoal, até hoje, no dia a dia, a gente está sempre aprendendo, né? legal, legal. Show de bola. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá? Pessoal, conteúdo de valor. Eu quero que vocês façam um favor para mim. Estou trazendo aqui o engenheiro Rogério Luiz. Ele é um especialista não só na NR13, como ele falou, tá? Ele trabalha na empresa Garrone Engenharia, tá bom? Você pode passar para a gente, Rogério, o telefone da Garrone, se você souber de cabeça? Você sabe aí de cabeça? O Passa para a gente, por favor. telefone fixo do escritório aqui da Garrone Engenharia é 19, código de área de Campinas, 3255 7010. Perfeito. Precisou de serviços na área de saúde e segurança do trabalho, inclusive o nosso tema de hoje, né, que o Rogério ele é um especialista em NR13, não só isso, você pode ligar aí então para a Garrone Engenharia. Beleza? Rogério, eu já tenho algumas perguntas para você relacionadas hoje. Pode ser que nas próximas vezes a gente vai falar então sobre outras normas regulamentadoras, se vocês assim aceitarem. E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, um pouco mais específico na NR13, tá bom? Certo. Aqui, ó, para quem já participa da live já sabe, conteúdo de valor, um profissional especialista, um profissional qualificado para vocês. Muito coração aqui na live é o que eu quero de vocês. E eu quero que vocês compartilhem essa live com outros profissionais na área da saúde e segurança do trabalho para trazer eles até aqui. Eu estou falando hoje com o Rogério Luiz, engenheiro e inspetor de equipamentos, sobre uma norma que muitos profissionais da área da saúde e segurança do trabalho, se o Rogério discordar de mim, pode falar, fica à vontade, tem dificuldade de entender, que é exatamente a NR13, né, de fazer a gestão de segurança, de compreender o que é um relatório da NR13, né, o como fazer a gestão de SST das caldeiras, dos vasos de pressão, das tubulações, das válvulas de segurança, como fazer agora, né, há pouco tempo, dos tanques metálicos de armazenamento, se este for o caso aí de alguns de vocês. Então, pessoal, o que eu peço para vocês é coração, compartilhe essa live com mais 2 ou 3 colegas de trabalho
para que a gente possa trazer mais pessoas aqui, para que eles tenham acesso a esse conteúdo de valor que o Rogério vai estar trazendo para a gente hoje. Rogério, qual é o objetivo, então, da norma regulamentadora de número 13? Né? Nós já temos aqui algumas perguntas para vocês. Para você, pessoal, se vocês tiverem pergunta, vocês já sabem, vocês já participam aqui comigo. Vocês podem perguntar aqui pro Rogério, tá? Que ele também está lendo. E eu, se passar em branco enquanto a gente vai falando, eu volto aqui e aí eu faço essa pergunta para ele, não tem problema nenhum, tá? Com relação à norma regulamentadora de número 13, qual é o objetivo dessa norma regulamentadora? Né? O que você pode trazer para a gente assim, logo de cara, assim, né? Logo de início assim, de informação? Por quê? Muitos profissionais não conhecem a NR13. Eu só fui conhecer a NR13 de uma forma um pouco mais específica através da Garrone, quando eu trabalhava na Momenta Farmacêutica, trabalhei lá na Momenta Farmacêutica, e de uma forma mais específica eu fui conhecer ali como que eu precisava fazer a gestão, né, das caldeiras, o que era uma caldeira, o vaso de pressão. Então, eu não tinha esse conhecimento. Eu acho que o profissional de segurança do trabalho, nem todos, aliás, eu diria que a minoria tem esse conhecimento da NR13. Fica à vontade. Sim, eu concordo com você, Ederson. Muitas pessoas, muitos técnicos de segurança do trabalho, as pessoas na indústria de modo geral, não têm muita familiaridade com a NR13. Algumas outras normas parecem ser alguns princípios básicos muito intuitivos, né? Falar de segurança em máquinas e equipamentos, que está lá na NR12, imaginar proteções, guarda-corpo, isso e aquilo. É um pouco mais intuitivo. Tem muita regrinha para ser seguida, né? Mas é um tanto intuitivo. Agora, quando você fala de NR13, é uma coisa muito alheia, muito afastada do dia a dia das pessoas, né? Qual que é o objetivo da NR13 de uma forma muito rápida e muito sucinta? Segurança e operação desses equipamentos, tá? Das caldeiras, vasos de pressão, tubulações e os tanques metálicos de armazenamento. Garantir a segurança desse equipamento. Perfeito. Garantir, de uma forma mais simples, então, é falar garantir a segurança desses tipos de equipamento. Agora, você falou, garantir a segurança destes equipamentos. E qual seria a diferença desses equipamentos? Né? Porque a gente, eu posso estar enganado, por favor, me corrija, fica à vontade, a live é toda sua, tá? Quando a gente fala de caldeiras e... você é o convidado principal aqui. Quando a gente fala de caldeiras e vasos de pressão, existe uma diferença. A gente fala, caldeiras, vasos de pressão. Qual é a diferença de caldeiras, de vasos de pressão, e agora, né, de uma forma um pouco mais recente, os tanques metálicos de armazenamento? Na minha visão, caldeiras, vasos de pressão e tanque metálico de armazenamento, a NR13, e as tubulações desses equipamentos também está relacionada à NR13. Ou eu estou errado, mas se você quiser, pode falar para a gente. Qual seria a diferença de um equipamento? Vamos lá, a diferença de caldeira, de vaso de pressão, de tanque metálico de armazenamento, né? E por que tubulações está dentro também dessa norma? Tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de definições, então, né? Uma caldeira é um equipamento utilizado para produzir vapor. Para produzir energia térmica, seja ele um combustível sólido, líquido ou gasoso. Aí tem lenha, bagaço de cana como combustível sólido, depois eu tenho os líquidos, óleo diesel, óleo BPF, gasoso, os mais comuns são GLP ou gás natural, né? A caldeira, ela também é um vaso de pressão, tá? É um vaso sujeito a uma pressão interna da produção do vapor. Mas é um vaso de pressão que está sujeito na maioria dos casos, sujeito a uma chama direta, né? O que torna um pouco mais crítica a situação da caldeira, porque o calor vai prejudicar um pouco a tensão admissível do material ali e exige que ela seja avaliada com uma frequência maior, que tenha mais cuidados, né? Porque o material fica um pouco mais frágil com a temperatura elevada. Então, resumindo, caldeiras são equipamentos para a produção de vapor de água, tá? Vaso de pressão. Qualquer recipiente que eu consiga armazenar fluidos líquidos ou gasosos numa pressão diferente da atmosférica. As pessoas geralmente
impressões positivas, né? 1 kg-força por centímetro quadrado, 5 bar, 20 PSI, a gente pensa sempre pressões positivas, né? Mas eu preciso lembrar que, por definição, é uma pressão diferente da atmosférica. Pode ser um vácuo, uma pressão negativa, né? Existe um equipamento aí chamado pulmão de vácuo que trabalha com a pressão negativa. E esse cara também está enquadrado no NR13 e também precisa ser inspecionado para garantir a segurança na operação dele, tá? Então, Pulmão de vácuo? desculpa, não entendi. Como é que é o nome do equipamento? Pulmão de vácuo? Pulmão de vácuo. É muito comum em hospitais, dentista utiliza também, em hospital tá? Tá. Por essa definição nossa, de um recipiente que está armazenando um fluido sob uma pressão diferente da atmosférica. Eu posso imaginar várias coisas. Um botijão de gás que a gente tem em casa, um extintor de incêndio, uma câmara de ar de um pneu de uma bicicleta ou um pneu de um automóvel. Pela definição, é um vaso de pressão, tá? Aí vem a pergunta. Todos esses exemplos que eu citei agora fazem parte do NR13? A verdade é que não, tá? Tem algumas características do vaso de pressão que eu vou caracterizar, eu vou configurar ele dentro da NR13 ou não, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que está ligado às categorias do vaso de pressão, tá? Só que, basicamente, o que a gente mais tem de vaso de pressão aí nas empresas de modo geral? O famoso compressor de ar, né? Tem o reservatório horizontal de ar comprimido, né? Se for um compressor de parafuso, dentro do gabinete dele tem um separador ar-óleo, que também é um vaso de pressão, que as pessoas se esquecem que ele está lá e ele precisa ser inspecionado também, né? E tem aqueles, no caso do compressor de parafuso, geralmente ele está próximo ali a um pulmão de ar comprimido também. O reservatório geralmente vertical, de 2, 3 mil litros ali, que está armazenando bastante ar comprimido, numa pressão relativamente alta e oferece os seus riscos, né? Um dos últimos itens que entraram aí na NR13 foram os tanques metálicos de armazenamento, né? Quais são esses tanques? Por definição, lá no item 13.2.1 da NR13, fala que esses tanques metálicos, eles precisam ter o fundo apoiado sobre o solo, tá? Maior que 3 metros e um volume acima de 20 mil litros, tá? Mas ele tem que ser de superfície e tem que armazenar fluidos de classe A ou B, que são os inflamáveis, os combustíveis, tá? Pela definição do vaso de pressão da NR13. Legal. Um tanque de um posto de combustível, ele não se enquadra na NR13, porque ele não é um tanque metálico de superfície, ele é um tanque subterrâneo, né? Isso, Outro equipamento que a gente vê bastante aí na indústria, os reservatórios, geralmente de 1.000 ou 2.000 litros, horizontais de óleo diesel, que servem geralmente para abastecer os motores, né? Esses reservatórios, pela característica dele, ele não tem mais de 3 metros de diâmetro, geralmente, tá? Não tem mais de 3 metros de diâmetro, ele não tem mais de 20 mil litros de capacidade, então ele não se enquadra na NR13. Agora, por causa disso, eu vou abandonar esse equipamento, ele vai ficar sem inspeção? Na verdade, não. Ele não se enquadra na NR13, mas aí eu preciso recorrer à NR20, né? A NR20 legal. Da produção, manuseio e estocagem dos inflamáveis, tá? Show de bola. Só para fechar o... Não, fica à vontade, fica à vontade. Né? Eu tenho tubulações ótimo. também. Todas as tubulações? Também não. São tubulações que também transportam
os inflamáveis, os combustíveis, os itens, os combustíveis classificados como A e B perante NR13. Inflamáveis, combustíveis, acetileno e oxigênio. Hidrogênio também, desculpa. Esses se enquadram aí na tubulação que está abrangida pela NR13. As demais tubulações, como tubulação de vapor, por exemplo, cabe às empresas manterem um planejamento, um plano de manutenção atualizado, tá? E fazer isso periódico, mas precisa ter um laudo para essas tubulação com fluidos classe A e B que eu falei, inflamáveis, combustíveis. Eles têm que estar interligados à caldeira ou vaso de pressão, senão ele não se enquadra na NR13 também, tem esse detalhe. Aí eu pergunto de novo, eu tenho uma tubulação de gás natural na minha fábrica. Isso. Tem lá na entrada, lá na portaria, e abastece fora. Isso também não são NR13, né? Eu posso deixar de lado essa tubulação? Também não, eu vou precisar ter uma inspeção dela, porque é a documentação exigida para conseguir o AVCB lá junto com o Corpo de Bombeiros. Isso. Show de bola, muito bom. Parabéns. Quanto conhecimento. Que legal, legal. Legal mesmo. Pessoal, tá gostando da live? Tô vendo muita gente na live e pouco coração aqui, ó. Olha o tanto de conhecimento já que o Rogério já passou aqui pra gente. Ele já fez essa definição aqui do que é caldeira, do que é vaso de pressão, do que é o tanque metálico de armazenamento. Ele trouxe a definição aí pra gente. NR 13.2.1, né, fala sobre essas definições de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. NR 13.2.1, por isso que eu falo para vocês que quando eu convido vocês para uma live, quando eu trago profissionais igual ao Rogério, da Garrone, engenheiro Rogério, inspetor de equipamentos, é para vocês trazerem papel e caneta, porque é muito conhecimento para pouco tempo e vocês precisam anotar. Depois entrar em contato com a Garrone, para quem precisa desse tipo de atividade, além de outras, para poder falar lá com o engenheiro Rogério e com o pessoal da Garrone, para contratar eles também aí para serviços, que é importante, né, Rogério? É importante. Rogério, pois não. Temos uma pergunta aqui, alguém fez uma pergunta aqui, parabéns, Rogério, já estão falando aqui, ó, parabéns, Rogério, a E já falou aqui, ó, parabéns, Rogério. Eu falei para vocês que o cara era bom. Falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Tá aqui. Ó. Foi o FM Treinamentos. Sobre teste de tubulação. Podemos tratar as tubulações de grandes e sprinkler pela NR13 ou pela NR23 e as NTs e NBRs? Você está enxergando essa pergunta? Eu não consegui entender o fluido dessa tubulação. Ele colocou aqui, FM Treinamentos. Sobre teste de tubulação, podemos tratar as tubulações de hidrantes e sprinkler pela NR13? Não. Eu também... Dá preço para elas, né? De novo, recordando, as tubulações que são abrangidas pela NR13, lá com o item 13.2.1, são aquelas que transportam inflamáveis, combustíveis, e que estão interligadas com uma caldeira ou um vaso de pressão. Ainda assim, é claro que a tubulação do sprinkler, do sistema aí de proteção e combate a incêndio, deve ser inspecionada sim, mas aí tem que avaliar normas próprias para esse fim, tá? Consultar, inclusive, as ITs do Corpo de Bombeiro. Show de bola. Excelente. Você falou aí das classes das caldeiras, né? Ou dos vasos de pressão. Qual é a diferença dessas classes, né? Como que eu, como profissional de saúde e segurança do trabalho, tenho uma caldeira dentro da minha empresa, como que eu classifico essa caldeira caso, de repente, não tenha ali um tag nessa caldeira? Mas ela está em funcionamento, né? Vamos colocar uma situação mais complicada possível. Quais são as classes dessas caldeiras, ou dos vasos de pressão, ou também, se você quiser falar, dos tanques metálicos de armazenamento? Como que eu classifico essas caldeiras?
né? Quais são as classes delas e como que eu classifico elas? Vamos lá. Caldeiras são classificadas em duas categorias: categoria A e caldeira de categoria B. O que vai definir essa categoria é a pressão que essa caldeira opera, tá? E o volume interno dela também, tá? E para caldeiras de categoria B, eu preciso fazer uma continha ali da pressão Aham. e volume, tá? Para eu classificar certinho e garantir que ela está enquadrada na NR13. Quem fez curso de operador de caldeira há alguns anos atrás, fica um pouco confuso, porque antigamente a gente falava de três categorias, né? Era a categoria A, B e C. As menores ali eram caldeiras de categoria C. Eu não gosto nem de ficar muito nesse detalhe, parece que quanto mais você fala, mais as pessoas se recordam disso e vai criando aquela confusão na cabeça, né? Mas a categoria C ela foi eliminada. Olha, que legal. Categoria A e B. Categoria A são as críticas, categoria B menos críticas, tá? E o que era realmente a caldeira de categoria C, ela foi dividida em duas partes. Aquelas que subiram de categoria, então categoria B agora, ou então elas não fazem mais parte do NR13. Aí eu torno aquela pergunta: se eu tenho uma caldeira pequena, que ela não se enquadra mais na NR13, eu posso abandonar essa caldeira? Eu posso deixar ela livre de fazer uma inspeção? Não posso, eu preciso fazer a inspeção. Eu falei agora há pouco do item 13.2.1 da NR13, né? Que fala dos equipamentos que estão enquadrados na NR13. O item que vem na sequência, 13.2.2, tinha uma lista de equipamentos que não se enquadram completamente na NR13, mas que ainda assim eles devem passar por inspeções. Eles ficam, como eu posso dizer, eles ficam livres do cumprimento de todos os itens da NR13. Eu não vou cumprir a NR13 na íntegra. Eu não preciso ter um prontuário, eu não preciso ter placa de identificação com o mesmo rigor que eu tenho para um vaso de pressão ou uma caldeira com todos aqueles itens gravados numa plaquinha indelével e tudo mais. Mas ainda assim o equipamento tem que passar por inspeção, porque ele oferece risco. Show. Se você tem, geralmente numa autoclave, uma caldeira embaixo dela com 40 ou 60 litros de água, gerando vapor de 3, 4 kg-força por centímetro quadrado de pressão. Cara, se eu tiver uma falha nesse equipamento, se essa pequena caldeira vier a se romper, vai gerar um acidente, cara. Vai ter projeção de partículas, vai ter vapor, vai ter queimadura, né? Então eu não posso criar esse equipamento. É o que diz o item 13.2.2. Tem uma série de equipamentos ali que eu não vou precisar cumprir NR13 na íntegra, mas eu preciso que o equipamento seja inspecionado por um profissional habilitado. Show! Muito bom, parabéns, muito bom mesmo. Então, pessoal, 13.2.1, ele falou pra gente o que é caldeira, vaso de pressão, tanque metálico de armazenamento e tubulações. 13.2.2 é o que não se enquadra na NR13, mas precisa fazer a inspeção, como o Rogério já trouxe aqui pra gente, tá? Então, muita gente na live, Rogério, tem muita gente aqui, Rogério. O pessoal está dando os parabéns para você. O pessoal está dando os parabéns aqui para você, mas eu estou vendo pouco coração aqui. O pessoal não está também convidando os colegas para poder aprender. Olha o tanto de conhecimento que o Rogério já está trazendo para a gente. Olha o tanto de conhecimento que a Garrone e o Rogério estão trazendo aqui para a gente. Então, pessoal, pouco coração aqui. Convida os colegas. É importante, sabe? Esta norma, ela tem uma importância muito grande. Ela é muito técnica e por isso mesmo que eu trouxe um inspetor de segurança, um inspetor de equipamentos, engenheiro de segurança do trabalho, o Rogério Luiz, para falar para a gente sobre isso, junto com a empresa Garrone. E falando nesta questão, Rogério,
de ser uma norma tão técnica, e eu acho que é por isso, por incrível que pareça, né, que os profissionais técnicos e engenheiros às vezes têm dificuldade, né, não têm um pouco de paciência, às vezes até de ler a norma. Existem algumas siglas dentro da norma, e eu lembro de algumas, mas se você puder, por favor, se tiver mais, algumas que sejam até mais importantes do que essas que eu estou lembrando, né, você pode falar para a gente. A gente tem lá PV, PMTA, a gente tem lá PH, outras siglas que parecem ser siglas-chave, para a gente poder entender um pouco sobre o que é, sobre como fazer a gestão de segurança legal para NR3. O que seriam aí essas siglas? A gente fala de PMTA, a gente fala de PV, a gente fala de KPA, a gente lá fala de PH. O que seriam essas siglas? E se você quiser trazer outras também, olha, eu acho que é importante falar dessa aqui também, porque essa aqui, a sigla é importante para você entender um pouquinho sobre essa questão das caldeiras. O que seriam essas siglas, né? Algumas que você pode trazer para a gente, assim, importantes para a gente poder compreender melhor a NR13. Tá, vamos lá. Eu gosto muito quando você fala do termo gestão da NR13. Gestão, supervisão do equipamento. Muito importante para garantir a segurança, né? E sempre amarrado com a gestão, a supervisão, a gente pode pensar o primeiro termo, que é PMTA. Tudo gira em PMTA. O que vem a ser essa sigla? Pressão máxima de trabalho admissível. Em alguns equipamentos mais antigos, uma ordem um pouquinho diferente. PMTA é a máxima pressão de trabalho admissível, tá? Eu estou falando da é a pressão máxima que o meu equipamento pode trabalhar de forma contínua, sem oferecer risco algum para as pessoas e para as instalações. Sempre nessa ordem, né? A gente quer sempre a segurança das pessoas em primeiro lugar, né? Mas sempre pessoas, depois instalações. É a pressão máxima que eu posso trabalhar, garantindo que o equipamento vai continuar íntegro, não vai oferecer risco algum de explosão, tá? Essa pressão, ela é determinada lá na fase de projeto, está relacionada à espessura da chapa, à qualidade do material, o tipo de aço utilizado, uma série de questões que vai determinar a pressão máxima que o equipamento suporta. E isso daí vai me determinar algumas coisas. O ajuste da válvula de segurança, o ajuste, o setup do pressostato, uma série de fatores vai ser determinado aí pela PMTA, porque eu não posso ter essa pressão ultrapassada de forma nenhuma. Eu devo trabalhar abaixo da PMTA ou até chegando junto ali, empatando com ela, mas nunca, em hipótese alguma, trabalhar acima da PMTA. Por quê? Até essa pressão máxima de trabalho admissível, eu sei que o meu equipamento está íntegro. Passou desse ponto, não dá mais para dizer em que momento eu vou ter um incidente, um acidente com ele, tá? Então eu não posso extrapolar. Tudo vai girar em torno da PMTA. Por que é importante a gente ter esse conceito? Muitos equipamentos ficam num cantinho, né? Aquele compressor que parece que está incomodando no chão, aí o pessoal constrói um suporte, bota ele lá em cima, 3 metros de altura, né? Ninguém vai fazer aquele trabalho de uma vez por semana, dar uma acionadinha na válvula de segurança dele para garantir o bom funcionamento da válvula, né? Para garantir que o jato de ar passando pela válvula vai limpar, vai eliminar qualquer poeira, vai garantir que a sede da válvula não pode, né? O pessoal não vai fazer o trabalho, por quê? Colocaram o compressor lá em cima, não tem uma escada, não tem condição. A válvula pode travar. Da mesma forma, se o pressostato não for cuidado com calibrações, com ajustes, calibrações periódicas, ele pode também deixar de funcionar, né? E aí, 2 dispositivos de segurança ativos
do meu equipamento: a válvula de segurança e o pressostato. A última alternativa que eu teria para garantir a integridade desse equipamento seria o operador ou a pessoa da área de utilidades que convive com aquele equipamento fazer a supervisão ali através do manômetro, né? O nosso indicador de pressão. Mas o que adianta eu ter um manômetro se a maioria das pessoas que passa por perto do compressor, do equipamento em questão, não sabe fazer a leitura do manômetro e não sabe a pressão máxima que o equipamento pode trabalhar, né? De repente eu tenho um compressor que trabalha com 13 kg-força por centímetro quadrado, com uma válvula travada em um pressostato com contato colado, e ele vai continuar subindo a pressão até a falha, né? O operador olha o ponteiro, vê 15 kgf no manômetro, não sabe se aquilo está bom ou está ruim. Quer dizer que é a mesma coisa que nada, né? Por isso a gente sempre reforça também a importância de fazer treinamento nas pessoas e reciclagem de tempo em tempo para garantir que está todo mundo aí em condições de operar e fazer a supervisão adequada do equipamento, né? Show. Essa é a nossa primeira sigla e, na minha opinião, é a mais importante de todas, né? Essa é a mais importante de todas. Essa PMTA você encontra gravado na placa de identificação do equipamento, né? E aí, aquela dica: olha a PMTA gravada na placa, olha o ponteiro ali do manômetro, aprende a fazer a leitura do manômetro, para você sempre atenção, pessoal, bater o olho no manômetro e identificar a pressão que pode ou não pode operar. Uma dica também para as pessoas é pegar fita colorida e colocar no visor do manômetro, marcando faixinha verde ou vermelha ali, para ficar uma gestão visual, para ficar mais fácil. Perfeito. De bater o olho e identificar se está dentro de uma faixa segura de operação. Tá? Excelente. É a mais importante de todos, é a que está mais ligado no dia. R13. Profissional legalmente habilitado para fazer inspeção. PTH. Essa é uma pressão que ela vai, dependendo aí do código de projeto utilizado na fabricação, no desenvolvimento, ela vai ser de 30% a 50% acima da PMTA. Mas eu falei que a PMTA não pode ser ultrapassada, né? Por isso que essa PMTA só vai ser usada em situações muito específicas, na presença do engenheiro inspetor, tá? Numa situação que a gente quer testar a integridade do equipamento. Em que situação? Se eu tiver uma manutenção muito agressiva do equipamento, que envolveu solda, por exemplo, eu preciso garantir, preciso ter a certeza. Está falhando um pouquinho, Rogério. Está falhando aí para vocês, pessoal? Impressão minha. Acho que deu uma travada. Deu uma travada, né? Travou. Vamos esperar um pouquinho aqui, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo? Ou é só impressão minha que travou um pouco aqui? Porque aqui para mim apareceu que travou um pouco. Opa, beleza. Eu vou chamar ele novamente, tá? E aí, estão gostando da live? Falei para vocês. Ó, falei para vocês que o cara é muito bom. Vou chamar ele novamente aqui. Caiu. Falhou. Falhou um pouquinho aqui. Garrone Engenharia. Eu vou chamar novamente. Pessoal, muito bom mesmo. Agora foi. Voltamos? Voltamos. É normal, isso acontece, não tem problema. Tá muito bom. O pessoal tá, ó, antes de você continuar aí com as siglas, aqui, ó, já mandaram uma mensagem para você aqui, ó.
2. Garrone e Sônia. Parabéns, Rogério, o maior conhecedor de ultrassom do país. O cara é fera. Esse é fera, legal, legal. E nós temos também aqui outra mensagem aqui do Berli Rossini. Quanto conhecimento. Parabéns, Rogério. Legal, legal, pessoal. Ainda bem que vocês estão gostando. É exatamente essa é a intenção aqui nessa live, né? Com um inspetor de equipamentos, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em NR13, além de outras normas. O nosso foco hoje é NR13, além de outras legislações, mas o pessoal está gostando bastante. Rogério, fica à vontade. Você estava falando de uma outra sigla, né? PH, PPH. Isso, estamos falando de pressão de teste hidrostático, né? Aí veio a menção do ultrassom. O ultrassom é o equipamento de praxe nosso do dia a dia, é o arroz com feijão do engenheiro inspetor aí moderno, vamos dizer assim, tá? É o arroz com feijão nosso, é o que acaba norteando aí toda a inspeção que a gente faz da NR13, Legal. avaliar a inspeção da chapa. E aí a sigla dele é UT, né? De ultrassom. Ok. De prática a gente fazer isso, a base do nosso relatório de inspeção é avaliar a espessura da chapa e definir se o equipamento suporta as pressões aí que ele foi projetado para suportar, né? A gente vai acompanhando taxa de corrosão nos equipamentos e nas tubulações, sempre através do aparelho de ultrassom. Show de bola. Fica à vontade. Tem mais? Fica à vontade. Se tiver mais siglas, você querer falar, fica à vontade. As principais são essas mesmo. É PMTA, Beleza. A pressão de teste hidrostático, que eu falei que deve ser utilizada, deve ser aplicada somente na presença do engenheiro inspetor, tá? Antigamente ela era intercalada com as inspeções externa e interna do equipamento, mas o comitê tripartite que faz a revisão da NR13 entendeu que como essa pressão ela vai além da PMTA, ao longo do tempo eu vou estressando o meu equipamento, tá? Desnecessariamente. Então as inspeções aí foram atualizadas na NR13 e eu vou intercalando entre inspeções externas e internas, e aí no caso da inspeção interna, eu vou tomar como base o meu aparelho de ultrassom para fazer uma avaliação de como o equipamento está internamente. É muito mais interessante eu fazer uma avaliação quantitativa através da espessura da chapa do que simplesmente abrir uma fita e fazer um visual interno, né? Então a gente acaba excelente, dessa bom. forma. A questão de teste prostático, como eu falei, deve ser aplicada numa situação de extrema necessidade mesmo para não estressar o equipamento. Tá? Você falou em inspeções. De quanto em quanto tempo nós devemos fazer aí para esta gestão de segurança? E depois a gente pode até falar um pouquinho dessa questão da gestão de segurança, o que deve ter numa pasta da NR13, né? Para um profissional estar aqui. Poxa, está aprendendo um pouquinho mais sobre a NR13. Depois, se você quiser falar de quanto em quanto tempo a gente deve fazer as inspeções de segurança, caldeiras, vasos de pressão, tanques metálicos de armazenamento, nas válvulas de segurança, e emendar, né, do que deve conter na documentação, né, para um profissional técnico de segurança que não entende nada de NR13, entrou numa empresa, viu que ele tem caldeira. O que ele precisa ter no livro, né, na pasta de gestão de segurança dele relacionada aí à caldeira, né? Quais são os documentos que devem conter? Se você puder já responder essas duas para a gente. Então, vamos lá. Primeiro, falar de prazo de inspeção. Vamos começar com o prazo de inspeção da caldeira, que é mais fácil. É anual. A caldeira tem que passar por inspeção anual. Pela criticidade dela, trabalhar além da pressão interna, trabalhar com temperatura também. É importante a gente fazer inspeção anual, é o que prescreve a NR13. Perfeito. Quanto ao prazo de pressão, a NR13 ela tem uma tabelinha que define prazos máximos de inspeção, prazos que não podem ser ultrapassados. Mas eu vou falar para você agora, retornando no meu começo de carreira aqui na Garrone Engenharia, a primeira inspeção que eu fiz. Cara,
Cara, é complicado você chegar no equipamento que está numa empresa que você não está acompanhando no dia a dia, né? A gente é Uhum. contratado, é pontualmente lá fazer uma avaliação. Sim. Eu faço o trabalho, faço o visual externo, faço a medição do ultrassom, faço tudo o que precisa. Aí, a hora que eu estou terminando minhas anotações, já fiz todos os registros que eu preciso. A hora que eu dou as costas para esse equipamento, cara, no começo é uma sensação bem complicada, sabe? Você olha para ele e fala: Meu Deus, eu só vou ver esse equipamento de novo daqui 3 anos. Você sabe o que acontece dentro de uma indústria em 3 anos, Ah, cara? É muita coisa, muita acontece de coisa. tudo. Acontece até de uma empilhadeira numa manobra infeliz acabar trombando com uma caldeira e danificando alguma coisa, ou um vaso de pressão, a mesma coisa, tá? Então é muito tempo para você ficar responsável por um equipamento e não estar vendo ele todo dia. Aí é uma sensação meio complicada, cara. Depois Eu a gente vai imagino. adaptando. No começo, né? Depois a gente vai. Não é que você vai acostumando, né? Você vai. Tem que fazer, né? Tem que voltar depois, não tem muito o que fazer, na verdade. Porque quando a gente define o prazo que vai ser praticado de verdade, a gente procura ter algumas garantias, algumas, como que eu posso dizer, tranquilidades ali em relação ao contexto. Por quê? Como eu estava falando, a norma ela fala de prazos máximos que não podem ser ultrapassados. O prazo que vai ser realmente praticado vai ser definido pelo engenheiro inspetor. Legal. Eu não vou colocar o prazo máximo se eu não tiver segurança, se eu não tiver confiança naquela empresa. Em que sentido? Não só na empresa, no contexto geral, tá? A idade do equipamento, quantos anos ele tem em uso, tá? O estado de conservação. Se é um equipamento que tem todos os documentos obrigatórios, originais ou reconstituídos, ou se é um equipamento que se perdeu tudo e não tem mais informação nenhuma. Se eu percebo que a empresa tem uma manutenção atuante ali, o equipamento é bem cuidado, bem conservado. Se o equipamento fica numa área externa, sujeita a intempéries, ou fica numa área interna, melhor protegido, uma série de fatores vai me levar a determinar o prazo que vai ser praticado na inspeção desse equipamento. Tá? Show. E aí, Excelente. as tubulações, mesma coisa. Eu vou geralmente seguir a, a validade da inspeção do equipamento que está interligado. Show. Excelente. Então, essas são as datas. E quando a gente fala dessas documentações? Desculpa, antes da gente Fica à entrar na vontade, fica à questão de vontade. documentação, você falou também de calibração, muito importante. A gente recomenda que todos os dispositivos de segurança do equipamento, inclusive o seu manômetro, que a gente entende que é um instrumento passivo, ele está lá indicando, passando uma informação importantíssima e cabe ao operador estar fazendo esse controle, né? Porque se tudo falhar, eu tenho um manômetro indicando a pressão e eu tenho um operador treinado ali para desligar manualmente o equipamento ou fazer uma manobra aí de segurança, né? A gente recomenda que esses dispositivos de segurança todos sejam calibrados uma vez por ano, tá? Uma vez por Nossa ano também. experiência nos diz que um ano é um prazo adequado para fazer essas calibrações e garantir o bom funcionamento de tudo, tá? Quando a gente começa a ampliar esse prazo, aí a gente já começa a correr um certo risco. E uma Entendi. falha na válvula de segurança, o pressostato também pode desregular ou vir a falhar, tá? Então Uhum. a gente recomenda que seja feita calibração anual. Lembrando que a Garrone Engenharia também tem o departamento de instrumentação industrial e o pessoal aí é super prático para fazer calibração de válvula de segurança, manômetros, pressostato, termômetro, tudo que precisar de instrumentação industrial, o pessoal dá um jeito. Tem oficinas Show. móveis que foca a empresa e faz o serviço rapidamente aí.
e da melhor forma possível. Fala para mim de novo o número da Garrone Engenharia. É Campinas, 19, né? 19. Campinas, Aham. é 19. 3255 32. 70 70. 10. 10. Deixa eu colocar aqui, porque aí o pessoal que tiver, né, colocar aqui, porque o pessoal que tiver interesse já vai entrar em contato com a Garrone Engenharia. Deixa eu colocar aqui e eu vou fixar este aqui. Eu vou fixar este aqui, pronto. Mais fácil. 3255-7010, Garrone Engenharia. Certo, pessoal? Quem tiver... Número. Deixa eu te passar mais um número. Esse eu vou recorrer ao meu celular aqui. Não tem problema. Então deixa eu colocar isso aqui. 3, 2... Agora o pessoal está usando bastante também, que é o WhatsApp, né? Isso, o pessoal está usando bastante o WhatsApp. Esse aqui é o número, pode falar. Do escritório. Aí o pessoal também pode fazer uma solicitação pelo WhatsApp para a gente fazer um treinamento ou dar um suporte aí se necessário, tá? Perfeito. É o 988. 19 também, né? Isso. É 988? Eu vou falar de novo. 99688. Isso. 1819. 1819? Isso. Falar com quem? Tem várias pessoas que atendem esse número, tá? Tem eu, Rogério, tem a Vanessa, tem a Débora, tem a Beatriz, tem o Roberto, tem o próprio Garrone, eventualmente atende também, tá? Show. Não, perfeito. Tá ótimo. E tem o garroneorcamentos@gmail.com. Ok. Garrone, eu vou deixar só os telefones aqui. Então o e-mail é garroneorcamentos@gmail.com. garroneorcamentos@gmail.com. Pessoal, é isso aí. Hoje, falando um pouquinho da NR13, engenheiro de segurança do trabalho, inspetor de equipamentos, Rogério Luiz trazendo essa experiência aqui pra gente. Rogério, então fala pra gente, só pra gente deixar, quais são esses documentos que você acha que deve ter assim dentro de uma pasta? Seja eles de forma digital, né? A gente está entrando agora na NR1, né? A NR1 solicita os documentos digitais, mas seja eles, o cara tem, eu faço a gestão de segurança do trabalho, mas eu tenho os documentos só na parte física, ou só tenho ele no digital. Seja na parte física ou no digital, quais são os documentos que eu devo ter relacionados ali à minha pastinha de segurança do trabalho de gestão, caso uma auditoria chegue para mim e fale, olha, eu preciso de documentos deste vaso aqui. Quais são os documentos que eu devo ter, por exemplo, cheguei uma auditoria, chegou para mim e falou, olha, Ederson, vamos fazer uma inspeção de segurança no seu vaso, uma auditoria, e eu preciso desses documentos, deste vaso aqui, eu quero saber se na sua gestão você tem. Quais são os documentos obrigatórios que eu devo ter? Legal, eu preciso ter, tanto para caldeira, vale para os dois, tá? Para caldeira, para vaso de pressão também. Eu preciso ter o prontuário desse equipamento. Prontuário. Tá? Lá ele vai descrever a memória de cálculo, como que se chegou naquela espessura que a gente vai controlar com o ultrassom para avaliar a taxa de corrosão, o desgaste do equipamento, tá? Tem a memória de cálculo, tem os dados de fabricação, tem a definição do material, tem uma série de coisas relacionadas ao projeto. Isso vai nortear o nosso trabalho de inspeção e até mesmo manutenção, se for o caso. Mas tem que estar lá disponível o prontuário do equipamento, tá? Show. O prontuário, se ele foi perdido, importante isso. Forma, se você comprou ele usado e o vendedor não te repassou esses documentos, você pode reconstituir, tá? A Garrone Engenharia, o Garrone em pessoa, ele faz a reconstituição do prontuário, faz inclusive a memória de cálculo novamente, e aí você coloca na sua pastinha. É o primeiro item que tem que ter, o prontuário do equipamento. Primeiro Depois item. você precisa ter
os relatórios de inspeção, certificados de calibração dos dispositivos de segurança, vai colocando tudo na sua pastinha, né? Projeto de alteração ou reparo, sempre que acontecer alguma coisa que você mudar a característica original do seu equipamento, tá? E o registro de segurança, que vale um capítulo à parte aí na nossa conversa, né? Que é um documento, um livro de páginas numeradas, tipografado, não pode ser um caderninho com página marcada a caneta, ele tem que ser tipografado mesmo. Esse livro ele tem o termo de abertura para falar que o livro é daquele equipamento, da sua empresa, tudo certinho, Muito bom. com as informações iniciais do equipamento, e ali você vai colocar de que foi realizadas as inspeções periódicas no equipamento e as extraordinárias, se for o caso, e tudo mais que for relativo à segurança do seu equipamento, tá? Não pode confundir com diário de bordo. Às vezes o pessoal não sabe as coisas. Uma coisa é um diário de bordo, um caderninho que o pessoal usa ali na troca de turno. Outra coisa é o registro de segurança, que é um documento. Esse cara vai ter só evidência de inspeção e tudo mais que for relacionado à manutenção do equipamento. Ah, eu substituí uma válvula de segurança, eu substituí a bomba d'água da caldeira. Coloca o número da ordem de serviço bonitinho ali. Não precisa ficar criando um monte de papel no registro de segurança, mas você coloca uma linha, coloca a data, coloca brevemente a descrição do que foi feito de alteração ou de manutenção do seu equipamento. Se possível, se a empresa trabalhar com ordem de serviço de manutenção, coloca o número da ordem de serviço. E aí, o auditor ou quem precisar acessar essa informação, pega pelo número e vai lá nos arquivos da manutenção e pega no detalhe o que ele estiver precisando. Tá? Show. Lembrando que o que for escrito no registro de segurança não pode ser removido. Tá? Aconteceu numa empresa fazer inspeção na caldeira, do técnico de segurança me perguntar, falou, Rogério, o nosso operador ele arrancou uma página do registro. Falei, mas por que ele faria isso? Ah, ele estava precisando da folha para fazer um rascunho, fazer um croquis, e tirou uma folha do registro de segurança. Eu lembro que eu falei que as páginas são numeradas? Se você tira uma página, o fiscal do trabalho, um auditor, seja lá quem for, vai imaginar que aquela página está faltando, foi suprimida porque escondeu uma informação. E aí você não tem como provar que não, né? Então, se acontecer um incidente, uma tragédia dessa, encerra esse registro e abre um novo, tá? Perfeito. Escrever alguma coisa no registro de segurança. Escrevi errado. Não faz aquele rabisquinho, sabe? Que você vai fazendo um monte de bolinha assim, pinta tudo de preto. Não é aquele rabisquinho assim. Não faz isso. Passa só um traço em cima daquilo que você quer suprimir. Coloca a data. E embaixo corretamente. Depois você escreve ao lado errata, coloca a data e faz uma rúbrica. Pronto. Show. Todo mundo que for fiscalizar ou avaliar esse registro vai encontrar uma data ali e vai ver que você escreveu alguma coisa e corrigiu logo na sequência. Que é diferente de você pintar toda a linha e acabar suprindo a informação, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. Não posso suprimir. Show de bola. Muito bom mesmo. Show de bola. Essas documentações são importantes demais, né? De repente você está aqui com a gente, poxa, não tem nenhum conhecimento em NR13, que eu acredito que alguns de vocês, é o caso de alguns de vocês. Então, esses são os documentos aí que o Rogério passou para a gente, né? Que pelo menos você deve ter relacionado aí a essas caldeiras, vasos de pressão, até porque em auditorias eles são muito solicitados.
Você falou também do PH, o profissional habilitado. Quem é este profissional habilitado na NR13? Quem que pode fazer essa inspeção? A gente sabe que você é especialista. Mas, por exemplo, vou contratar uma empresa. Já tenho aqui a Garrone, ok? Mas quem que a Garrone vai mandar lá para mim? E esse profissional, ele atende a NR13? Ele é um engenheiro mecânico ou ele pode ser um engenheiro civil? Ou ele pode ser o técnico de segurança do trabalho? Quem é o profissional habilitado para fazer a inspeção de segurança na NR13? Tá, vamos separar em duas partes. Uma coisa é profissional habilitado, outra coisa é o inspetor, tá? Para ser um profissional habilitado, você tem que ser formado em engenheiro mecânico ou engenheiro naval. Não exatamente engenheiro mecânico, mas todas aquelas engenharias que têm no título o complemento mecânica. Existem engenharias de produção mecânica, engenharia industrial mecânica e o engenheiro mecânico clássico, vamos dizer assim, né? Todas essas que têm no título mecânico, perante o CREA, o CONFEA, a gente entende que se esse profissional ele teve uma determinada carga horária na sua graduação de termodinâmica, projeto de máquinas e mais algumas outras matérias específicas, ele é engenheiro mecânico e ele pode fazer esse trabalho. O engenheiro naval também, porque faz parte do curso da engenharia naval também, até projeto de caldeira, tá? Se bem que engenharia naval ela não é muito comum, pelo menos na nossa região aqui, tá? E aí, para eu ser um profissional habilitado, eu tenho que ter experiência. Não adianta eu sair da faculdade com meu título de engenheiro mecânico embaixo do braço e achando que eu vou ser capaz de fazer uma inspeção de caldeira e me tornar responsável por ela. Que quando a gente assina um laudo da inspeção da caldeira, eu assino um relatório de inspeção de um vaso de pressão, eu me torno responsável por aquele equipamento pela validade do laudo que eu defini ali. No caso da caldeira, 1 ano. No caso do vaso, vai depender daquele contexto que eu falei, do local de instalação e tudo mais. Mas eu me torno responsável por aquele equipamento. Não dá para achar que a gente sai da faculdade capaz de assumir essa bronca sozinho, né? Perfeito. Então, além de formação, o profissional tem que ter experiência, tem que ter vivência na área de caldeiras e vasos de pressão, tá? Para quem é recém-formado, porque todo mundo teve um começo um dia, né? Como foi para mim, como é para você, como foi para todos os colegas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo. Nada impede que um engenheiro recém-formado ele faça uma inspeção de caldeira, desde que ele trabalhe sob supervisão de um profissional habilitado, tá? Aí o profissional habilitado vai orientar esse engenheiro recém-formado e vai explicar para ele as etapas do trabalho e vai supervisionar, vai acompanhar. Caiu de novo? Só deu uma paradinha, mas agora voltou. Tá? Então, você entendeu a ideia? Perfeito. O primeiro, mais um fato, ele trabalha sob supervisão do profissional habilitado. E aí o tempo vai trazendo a bagagem, trazendo a experiência para a pessoa. Excelente. Rogério, para quem quer conhecer pouquinho aí da NR13, quem quer, de repente, um técnico de segurança do trabalho, a Garrone, ela tem cursos de NR13, ou, Ederson, poxa, a Garrone não tem um curso, nós fazemos o serviço, nós executamos, mas nós não ensinamos nós não temos uma escola. Aí eu indico que comece por aqui, eu indico que comece por lá, eu indico que comece pela leitura da norma, depois faz isso. Para quem quer entender um pouquinho mais sobre norma regulamentadora de número 13, ou se especializar
mesmo como um técnico de segurança do trabalho, o que você recomenda, né? Qual é o estudo ali que você recomenda que a pessoa tenha? Olha só, a Garrone Engenharia trabalha bastante com treinamentos, tá? A gente faz muito treinamento Excelente. em company, né, dentro das empresas, e a gente costuma fazer 2 treinamentos abertos, aí, dois cursos de formação de operadores de caldeira e de unidades de processo, que são os vasos de pressão, né? Aham. Geralmente no Hotel Fênix, aqui em Campinas. Esse curso geralmente ele acontece 2 vezes por ano, mas agora, nessa situação que a gente vive de pandemia, a gente não tem realizado esses treinamentos presenciais aí, porque um treinamento no hotel a gente enche um auditório aí com 50, 60 pessoas, tá? Entendi. Então, está de cogitação nesse momento, né? A Uhum. gente vem fazendo treinamentos em company, conforme demanda, mas aí tem uma condição bem diferente, né? Com todos os cuidados aí de público reduzido, mantendo o distanciamento, a gente Perfeito. usando máscara e tudo mais, Sim. procurando tomar os cuidados, os protocolos de segurança que se tornaram aí parte do nosso dia a dia, né? Mas para Perfeito. fazer um treinamento aberto, assim, de 50, 60 pessoas, no momento a gente está sem Tem que esperar previsão. um pouquinho. Tá. Isso, é o É. jeito, né? A gente fica com saudade, cara, porque a gente gosta bastante de fazer esses É. treinamentos aí, o Garrone também, Eu fui, do eu fui nosso. uma, eu fui uma vez lá nesse Hotel Fênix, eu fiz higiene ocupacional lá. Um bom hotel. Legal. Eles alugam, vira e mexe, aluga para poder fazer treinamentos lá. Fui 3 dias, saí daqui de Taboão da Serra para ir para lá, 3 dias. Bati até meu carro lá. Fiquei até sem carro. Eita. Tá, perfeito, perfeito. Pode falar, Só fica à vontade. fechando o treinamento, geralmente o pessoal acha que o treinamento de segurança na operação de caldeira, que é o título, que é definido além do conteúdo, a NR13 define desde o título dele, né? Segurança na operação de caldeira de processo. O pessoal acha que esse treinamento ele é focado, ele é específico para o operador que vai operar uma caldeira, ou vai ter área de utilidades e vai estar ali no contato direto com os compressores de ar, com o pulmão de ar comprimido, com o separador ar-óleo, e não é necessariamente apenas para essas pessoas, tá? Uhum. Esse treinamento, eu particularmente recomendo que tenha uma abrangência um pouco maior dentro das empresas. É legal o técnico de segurança participar, para ele ter um conhecimento mais Concordo, aprofundado em concordo. 13, tá? Então é legal o técnico participar do treinamento, supervisor das áreas que tem esses equipamentos, é muito legal o supervisor ter esse conhecimento também. Não só o operador, mas o pessoal da área de utilidades, quem faz a manutenção do equipamento, tá? É Concordo. legal a gente ampliar o horizonte de todas essas pessoas. A gente que faz muito treinamento, a gente vê que, eventualmente, participam de segurança, eventualmente participa um supervisor. Algumas empresas colocam o pessoal da manutenção junto ali para participar, mas vamos dizer assim que 90, 95% do público é de operação. Não Mas deveria. eu defendo que isso seja ampliado, tá? Que Concordo. os encarregados, toda a equipe de apoio aí, de manutenção da área de todo mundo, enfim, que tem contato direto com a operação, com a supervisão, com a manutenção e a inspeção do equipamento, tenha o que fazer. Excelente, tá bom. Então, para empresas aí, atende com todo cuidado a Garrone, né? Mas os cursos livres, por enquanto, esse de 2 vezes por ano, vai ter que esperar um pouquinho. Perfeito. Mas, pessoal, tá aqui o número, Garrone, tá?
chama o Rogério, chama o Garrone, que eles vão correndo aí com todo cuidado, atendendo aí as recomendações, né, de segurança relacionada ao Covid aí, tá? Precisar entender um pouquinho mais sobre a NR13, obviamente tem outras normas também aí, outras especializações, que o Rogério vai falar para a gente um pouquinho mais agora da Garrone. E só uma pergunta aqui, Rogério, eu vou fazer a última pergunta, na verdade é do ACB Assessoria, é a última pergunta, tá? Se caso houver necessidade, devemos ter a inspeção com o equipamento parado? Depende muito do tipo do equipamento, tá? A NR13 dá a liberdade, dá autonomia para o profissional habilitado determinar os métodos que vão ser usados na inspeção do equipamento. Tá? Perfeito. Aí a gente vai avaliar caso a caso. Equipamentos que trabalham com ar comprimido, gases, mas que trabalham frios, vamos dizer assim, não tem necessidade de eu parar o equipamento. Eu faço meu trabalho de inspeção tranquilamente ali. De novo, a gente substitui a inspeção visual interna, que eu pegaria, teria que despressurizar o equipamento, abrir uma boca de visita, olhar lá dentro, tirar umas fotos, fazer uma avaliação qualitativa, né? Tá bom, tá ruim. Eu troco isso daí pelo meu aparelho de ultrassom. Eu vou fazer a medição da espessura da chapa, eu vou colocar lá no relatório o cálculo da PMTA, eu faço a conta inversa com base na espessura que eu encontrei para aquele equipamento, tá? E verifico se essa espessura mínima, a menor espessura que eu encontrei, suporta a PMTA que o equipamento foi projetado para trabalhar, tá? Na maioria dos casos, eu consigo trabalhar com ele em operação, salvo com temperatura muito alta, né, no caso de caldeiras, se eu colocar o transdutor do ultrassom ali, numa temperatura acima de 80 graus, eu vou danificar o meu aparelho. Entendi. E aí também, se uma caldeira está em operação, eu não consigo fazer o visual que eu deveria em todas as partes dela, tá? Mas se quiser especificar um pouco melhor o equipamento, a gente discute. Mas, assim, resumindo, o equipamento não precisa estar necessariamente parado. Na maioria dos casos, a gente consegue buscar meios alternativos ali de fazer a inspeção do equipamento sem interferir na operação da fábrica, da planta. Show de bola. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, agradecer mais uma vez, né, por você ter cedido esse tempo para a gente. Roberto Garcia de Almeida colocou aqui, eu acho, um comentário que é exatamente o que resume nessa live, tanto para mim, quanto eu acredito para aqueles que estão aqui com a gente, que ele colocou aqui, ó, show de bola essa live, uma verdadeira aula. E foi exatamente isso que você trouxe aqui para a gente. Né? E por isso mesmo eu queria de verdade, de coração, te agradecer pela sua disponibilidade, né, primeiramente. Agradecer o pessoal da Garrone, todos, né? Assim que eu chamei, o pessoal foi muito solícito. Não, a gente vai fazer sim com você, a gente vai levar para a sua audiência este conhecimento. E eu acredito que vocês viram aí a importância deste tema, né? E aquilo que o Roberto falou é exatamente o resumo desta live. Né? Parabéns, Rogério, por esse conhecimento de verdade, né? Que não é fácil, é uma área que não é bem difícil, eu tenho certeza disso, que você, né, correu muito atrás para poder ter esse conhecimento. Eu aprendi muito hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho mais também aí da Garrone, além da NR13, o que a Garrone faz, né? Os contatos já estão aqui, para que a gente possa encerrar essa live e, mais uma vez, agradecer aí pela disponibilidade. Eu que agradeço em nome da Garrone Engenharia. Eu entendo que tanto eu, Rogério, como todos nós aqui da Garrone Engenharia, e assim como você, Ederson, a gente é independente do título de técnico, de engenheiro, o que for. Acima de tudo, somos prevencionistas, né? Exato. E o que a gente quer é levar o conhecimento para as pessoas.
eu espero que com o bate-papo que a gente teve hoje, mais pessoas olhem com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho para os equipamentos que trabalham pressurizados, tá? E entendo que esses equipamentos oferecem risco, apesar de serem equipamentos que, no geral, trabalham sozinhos, sem muita interação ali, né, do humano, mas não é por isso que ele deve ficar deixado de lado, ele precisa passar por inspeções periódicas, extraordinárias, quando for o caso, né? E eu acho realmente que batendo um papo, assim, esclarecendo algumas coisas, chamando atenção para o tema, a gente ganha parceiros, né? Eu Exato. ganho, você ganha, todo mundo ganha aí em E eu termos ganhei de vocês como segurança. parceiro. Preocupado aí com atenção nos equipamentos, tá? Sobre a Garrone Beleza. Engenharia. Como eu falei, é uma empresa que atua aí há mais de 20 anos com segurança do trabalho, fazendo inspeção em máquinas e equipamentos. Trabalhamos com todas as normas regulamentadoras. Temos a parte de instrumentação aí, que eu citei também, né? E a gente faz de tudo que vocês precisarem. Faz avaliação ambiental, medição de ruído, Perfeito. PDA, o que precisar na área de engenharia elétrica também, inspeção de máquinas e equipamentos aí, NR12, caldeiras e vasos de pressão, a gente já conversou bastante, estamos aí à disposição para todas essas coisas, tá? Muito Tudo bom mesmo. pode entrar em contato com a gente. Eu aprendi, trabalhando aqui no escritório, que um diferencial nosso é que a gente nunca deixa um cliente nosso sem resposta. É Tá? verdade. Verdade. O nosso trabalho não consiste em ir em um dia, inspeção de uma caldeira, de um vaso de pressão, ou emitir um laudo de NR12 e entregar esse laudo impresso para você, e a gente só vai se ver de novo, só vai se falar quando tiver a ocasião da próxima inspeção. A gente fica à disposição para dúvidas Isso é verdade. que os clientes, nossos parceiros têm, tá? E porque é uma forma da gente garantir a segurança de todo mundo, né? E a integridade das pessoas e dos equipamentos. Eu, o Garrone e os demais aqui ficamos bastante em campo, né? Às vezes a gente não consegue estar aqui na nossa mesa, no nosso local de trabalho, para atender o telefone, para explicar alguma coisa, tirar uma dúvida na hora. Mas a nossa equipe está aí, anota o recado, se for o caso, se não conseguir ajudar vocês de imediato, anota. Quando o Garrone estamos aqui, a gente processa todas essas dúvidas e dá o retorno para os nossos parceiros aí, para dar o esclarecimento que for necessário. Muito bom. Porque o conhecimento técnico é importante, mas também esse contato, né, que vocês da Garrone têm. Como eu falei, já trabalhei com vocês, né, como um contratante mesmo, né, e por isso que eu fiz questão de chamar vocês para fazer essa live aqui com a gente, porque eu sei da qualidade da Garrone, e agora um parceiro a mais aí que é você, e agradecer mesmo de coração por você ter trago tanto conhecimento. Gente, é pouco tempo para muito conhecimento, mas o contato da Garrone está aqui. Esta live vai ficar salva. Na descrição da live eu vou deixar também o contato da Garrone para vocês, porque vocês precisando, tá? Pode chamar a Garrone, chama o Rogério, chama todo mundo aí da Garrone, porque eu tenho certeza que é uma empresa que vocês, como ele próprio falou, não vão ficar na mão, tá bom? Então, gostou da live? Foi uma live excelente para você? Importante que você pegue a live que vai ficar salva e compartilhe com outras pessoas também. E o contato da Garrone vai junto aí também neste compartilhamento. Tá bom? Rogério, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Deus abençoe aí pela disponibilidade. A gente, mais para frente, se Deus permitir, a gente faz umas outras lives aí de outros temas. E muito obrigado mesmo de coração, tá? Eu vou finalizar aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só, como eu já disse, agradecer aí pela oportunidade também de falar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente faz. E, como eu disse, compartilhar o conhecimento da norma regulamentadora, que é um pouco
estranha para a maioria das pessoas e com isso ganhar parceiros aí na gestão, na supervisão dos equipamentos, né? Eu acho que se a gente conseguiu compartilhar um pouco esse conceito, levar essa ideia para as pessoas, acho que valeu a pena a nossa conversa e eu volto para casa hoje satisfeito. Não, show de bola Obrigado pela mesmo. oportunidade. Eu vou só finalizar aqui com o pessoal, aí eu já vou remover aqui você, aí depois eu chamo o pessoal da Garrone no WhatsApp. Tá bom? Beleza. Fica com Deus. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Gostaram aí da live? Viram aí o conteúdo excelente que eu trouxe para vocês? Falei para vocês que o Garrone era muito bom, né? O Rogério também que está aí na Garrone. E é como eu falo para vocês, todas as nossas lives, papel e caneta na mão, porque é muito conteúdo de valor, né? E vocês viram o conhecimento que o Rogério tem aí, um conhecimento muito grande, né? Que a gente que tem esse conhecimento pequeno, né, sobre a norma fica até perdido. Semana que vem, se der tudo certo, tá? Semana que vem, se der tudo certo, vou trazer aqui o engenheiro Paulo da PhD Engenharia. Engenheiro Paulo da PhD Engenharia. Provavelmente vai ser numa terça, mas fique esperto aqui no Instagram, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. Da mesma forma, o engenheiro Paulo também tem um conhecimento enorme sobre a NR22 da mineração. Então, conheceu um pouquinho hoje de NR13. Semana que vem, provavelmente, a gente vai falar aí sobre a NR22 com o engenheiro Paulo da PhD Engenharia. PhD Engenharia, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa live, tá? Espero muito que vocês compartilhem essa live, né? Para aqueles que estão aqui até o presente momento, prazer mesmo, e para aqueles que passaram por aqui, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai essa semana compartilhar mais conhecimentos aí através das postagens e com vídeos novos no YouTube. O canal do YouTube está aqui no link. Essa semana já sai mais vídeos novos, tá bom? E também aqui no link, aqui na minha bio, no Instagram, tem o curso GRO e PGR, um curso aí com mais de 100 alunos. Só falta você lá dentro do curso. O curso está muito bom, muito material de apoio, modelo de PGR. Tem também o certificado que o pessoal está pedindo bastante, está ganhando aí o certificado, como eu coloquei lá, tá? E o certificado já está ajudando aí alguns profissionais a conseguirem uma melhor posição na empresa ou até uma vaga de emprego, tá bom? Tem curiosidade aqui, ó. Na minha bio, você clica lá, você vai lá no meu Linktree e você vai conhecer o curso GRO e PGR, nova NR1, nova NR7, nova NR9, módulo 4, 5, 6, você vai aprender a fazer o GRO, o PGR, né? E além de você entender o que é GRO, a diferença de um para o outro, ISO 45001, tem coisa pra caramba neste curso. E também já tem bastante aluno lá dentro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vejo vocês então nos próximos vídeos. Abraços e Deus abençoe.